Oi, gente, tudo bem? Depois de tanto tempo, eu voltei aqui para vocês com um planejamento de realmente continuar gravando frequentemente. E eu vim trazer esse vídeo mais como um bate-papo mesmo, trazendo coisas que aconteceram durante eu como estagiária, coisas que eu acho que são relevantes para quem está começando no curso e quer saber realmente como funciona na prática você estando no ambiente de trabalho. Que é assim, gente, vida de estagiária não é as mil maravilhas. Eu passei por muitos perrengues, desde o meu primeiro estágio até o meu atual, e ainda passo, porque na verdade esse é o mercado de trabalho. E principalmente quando você trabalha com pessoas, porque trabalhar com o ser humano é complexo. São experiências que trouxeram muito aprendizado para mim e que me tornaram uma pessoa melhor e uma profissional melhor. Então, eu vou começar uma linha do tempo, desde o meu primeiro estágio. Também gostaria de dizer que eu não sou a expert, eu não passei por muitos estágios. Porém, os 2 estágios que eu passei já me trouxeram muito aprendizado, muita bagagem. Para começar, eu consegui o meu primeiro estágio no mês de março de 2022, que foi no meu segundo módulo. Eu iniciei no meu segundo módulo porque eu já tinha terminado o ensino médio, então não tinha como eu estagiar, fazer o ensino médio e fazer o curso. Então no meu segundo módulo, quando eu já tinha terminado o ensino médio, eu comecei a fazer um estágio. Eu comecei a estagiar em um escritório de advocacia, onde, gente, eu passei pela entrevista mais fácil da minha vida, foi pelo WhatsApp mesmo. A pessoa fazia perguntas, eu ia lá, respondia com áudio no WhatsApp mesmo, e depois fiz uma videochamada com o doutor, dono do escritório, já sabendo que eu já iria ser contratada. E nesse escritório de advocacia, a pessoa que ficava realmente no ADM antes de mim era uma moça que tinha saído de licença maternidade. Então entrou eu e mais uma estagiária. A estagiária que estava lá estava mais tempo que eu, então já tinha pegado algumas informações, já tinha aprendido mais e me repassava as informações. Realmente a ADM principal, ela passava algumas informações para mim pelo WhatsApp, mas de resto eu tinha que realmente me virar na hora lá no escritório. Quando eu não soubesse alguma coisa, eu tinha que recorrer aos doutores, mas nem sempre eu tinha eles lá disponível, o que realmente dificultou muito o meu aprendizado. Se vocês estiverem ouvindo muito barulho atrás, peço muita desculpa porque tem gente aqui em casa. Logo quando eu entrei nesse escritório, eu fiquei responsável por abrir o escritório, o que foi um choque eterno pra mim, porque era o meu primeiro estágio e eu ainda não sabia realmente como lidar. E eu pensava, poxa, se acontecer alguma coisa e eu não conseguir chegar, como que vai acontecer realmente no escritório, como é que vão abrir o escritório. Era uma responsabilidade muito grande e era muito pesado pra mim por conta disso. Eu ficava realmente com medo, porque assim, acidentes acontecem, coisas podem acontecer. E como estagiária, esse foi o meu primeiro choque. Eu ficava responsável pela abertura do caixa, por despesas diárias que tinha. Então, se precisasse comprar um garrafão de água, um papel toalha, alguma coisa que visse no escritório que precisaria comprar, eu fazia a inclusão no caixa e enviava pro doutor, que enviava o dinheiro para fazer a compra. Tinha todo um contato, sabe? Tinha o pessoal da água, tinha os contatos todinho para pedir, fazer o pagamento. Eu trabalhava das 8 às 2h15. Também fazia impressão de documentações para os doutores. Então, às vezes eram documentações enormes que eu precisava fazer grampeamento. Tinha certos aparelhos que eu não sabia mexer, um grampeador enorme. E, gente, teve um período em que eu realmente não sabia como grampear, porque eram muitos papéis. E como eu não tinha alguém para me auxiliar do meu lado, eu tinha que me virar realmente. Então, já teve vezes de eu fazer errado e gastar papel. Gente, depois que eu passei por isso, eu vejo quão importante é. Se você tem uma empresa, se você contrata um estagiário, você tem alguém para auxiliar a pessoa, porque vai gerar muito custo para sua empresa. Às vezes a pessoa vai errar se ela estiver fazendo o trabalho sozinho, o que é completamente normal, porque era meu primeiro emprego, porque era meu primeiro estágio. Então eu já errei muito, e principalmente porque eu não tinha alguém para me direcionar ali na hora. Eu tinha que entrar em contato com a estagiária ou com a administradora, que nem sempre respondia na hora, então eu tinha que me virar lá. Também fazia atendimento ao telefone de pessoas para direcionar para os advogados, fazia ligações para fóruns, agendava limpeza do escritório. Nesse escritório,
apesar de ter tudo isso, era mais tranquilo, realmente. Às vezes tinha uma coisa para fazer, às vezes não tinha. Porém, naquela situação, quando você entra no estágio, você entende como você para analisar tudo. Se você vai ser contratada, como é que funciona, se as pessoas são boas, se os patrões, principalmente, são bons. Fiquei nesse escritório por cerca de 5 meses. Porém, não os 5 meses completos, porque aconteceu que no final do primeiro mês, o escritório ele ia fazer uma mudança para outro prédio. Então, enquanto estivesse de mudança, a gente estaria em home office, mas não cancelaram meu contrato, eu ainda continuava como estagiária. Porém, como era home office, não tinha mais tantas coisas para fazer. Como eu ficava realmente medindo as despesas do dia, não tinha realmente poucas coisas para fazer. E grande parte das coisas ficava com a primeira estagiária, que tinha mais tempo, mais experiência, então ela ficou com a maior parte dos processos. Eu geralmente fazia uma ligação ou outra e não fazia mais nada. Mas, gente, detalhe, eles não cancelaram meu contrato, então eu ainda continuava como estagiária. Então, por esses 5 meses, houve uma vez eu recebia cerca de R$650, que eram 500 da bolsa, e 150 da passagem. Porém, gente, eu até entendo, 150 da passagem não precisaria receber durante esse período em que eu estivesse em casa. Porém, gente, como eles não cancelaram meu estágio, eu teria sim que receber a minha bolsa estágio de R$500 até eles cancelarem. Então, enquanto eles não cancelarem, eu teria que receber o valor completo todo mês. Mesmo que eu entenda que eu não tive tantos processos, eu não trabalhei, vamos dizer assim, mas eles não cancelaram meu contrato, então sim, eu teria que receber, porque eu ainda estava contando com esse valor. Porém, em um mês específico, eles quiseram só me pagar R$300 e que o restante seria pago após regularizar, após eu voltar normal. Principalmente no curso, sempre contactem seus professores, tirem dúvidas. Fiquem ligadíssimos na cadeira de Direito Administrativo, de Direito do Trabalho, porque vai ser muito importante. Porque como estagiário, muitas vezes algumas empresas entendem como bobinhos. Então eu contatei meu professor, minha professora, ela me explicou que não funciona assim. Se eles não quisessem me pagar o valor, realmente tinha que cancelar o estágio. Então eu fui e questionei a pessoa o porquê ela não ia pagar o valor completo e que o certo seria sim ela me pagar. Aconteceu que recebi o valor com alguns dias de atraso e já vi dali que não seria algo pro meu futuro, que eu iria querer ficar ali. Porque, gente, uma empresa, principalmente a advocacia trabalhista, ela tem que prezar pelos direitos do funcionário, de qualquer funcionário que estivesse ali. Então eu achei muito injusto isso. Nesse período eu já fiquei chateada com isso, já estava procurando estágio, porque não gostei da forma com que eles lidam com esses acontecimentos, entre outras coisas. E também porque tinham 2 estagiários, das duas uma. Ou nós duas sairíamos depois que a moça voltar da licença maternidade, ou a estagiária que estivesse com mais tempo na casa, ela iria ser contratada. Então, assim, ali eu já analisei que seria a mínima chance de eu ser contratada. Então, a amiga minha me indicou para um grupo de concessionárias, onde eu fiquei no setor administrativo do consórcio. Participei da entrevista, a entrevista foi normal, foi umas perguntas. Depois disso, eu enviei as documentações, fui encontrar com o gerente e pronto, fui contratada. E no setor administrativo do consórcio, eu lido com pós-venda, lido diretamente com atendimento ao público, planilhas, matemática básica. Fizeram perguntas se usam muito matemática no estágio. E, gente, sim. Porém, a matemática básica, porcentagem, divisão, subtração, soma, multiplicação, são essas fórmulas que usam no dia a dia. Não é nada muito complexo. Quando eu entrei, eu não sabia nada sobre consórcio. Nada. E tudo me foi ensinado lá. A parte de Excel já foi um diferencial porque eu já sabia, já entendi um pouco, então isso facilitou até na hora do meu trabalho. O que eu tive que aprender lá mais foi realmente a parte de atender o público, entender os processos do consórcio. A parte mais difícil para mim disso tudo realmente foi o atendimento ao público. A área de pós-venda, o que vem para mim é problema. Então, eu tenho sempre que aprender a lidar com o cliente, a saber contornar a situação, entender o que ele quer e principalmente não surtar, que é a parte mais difícil. Mas eu lembro que no começo foi bem difícil para mim, porque eu absorvi aquilo para mim. Muitas vezes o cliente ele já vinha frustrado de casa, então às vezes descontava, tratava mal.
Mas com o tempo eu fui aprendendo a lidar, aprendendo a saber contornar a situação e entender que eu tô ali para ajudar ele e que ele tem que ter o mínimo de educação realmente para saber fazer o processo, saber prosseguir. Mas só para vocês terem uma ideia do problema que eu lido, veio uma cliente que ela já tinha sido contemplada no ano de 2020 e nesse mesmo ano ela quitou e o consórcio encerrou. Quando o consórcio ele encerra, o grupo encerra, tem um período para retirar o valor que está lá, porque senão todo mês vem sendo descontado uma taxa de permanência. Um valor que ela pagou de 54 mil, quando ela chegou lá para receber o valor, tinha apenas R$1.000 para ela receber. E, gente, imaginem a atenção que eu tive para dar essa resposta para ela. Inclusive era idosa, eu fiquei com medo realmente da pessoa cair para trás. E foi bem difícil, no momento eu comecei a tremer de nervoso. Porque, gente, você pagar um consórcio por anos, quando for lá receber, só tem um valor de R$1.000, realmente é algo muito difícil. E principalmente difícil de explicar. Mas eu soube contornar a situação. Não vou dizer que ela ficou satisfeita. Principalmente nessa área, a gente tem que saber que nem sempre o cliente vai sair satisfeito. Tem que entender que você tá ali apenas para informar. Mas é isso, gente. Sempre que forem fazer qualquer coisa, inclusive, leiam o contrato. Esse estágio, ele tá me mostrando o quão é importante, na verdade, você fazer as coisas sabendo do regulamento, de como funciona. Repassei ela para a central, ela não ficou feliz, lógico. Falou muito. Falou que iria colocar na justiça, inclusive. Porém, como é a central realmente do consórcio, então eu repassei ela para a central. De certa forma, a culpa foi dela. É muito importante vocês fazerem qualquer coisa e leem o contrato. Pelo amor de Deus. Já tô lá há quase 1 ano e 2 meses. Eu ainda não sei exatamente se eu serei efetivada. Também ainda não sei se eu realmente quero isso, porque no momento que eu entrei no curso de administração, eu ainda não sabia o que eu queria de fazer em carreira, e agora eu já sei que eu quero fazer publicidade e propaganda. Então eu não sei se eu quero realmente ficar como efetivada lá, mas que eu sou muito grata por tudo que já aconteceu, e por enquanto eu ainda tô me descobrindo também. Não é nada certo eu dizer que vou ou não vou. Esqueci de mencionar, eu tenho sim um ADM principal, ele me auxilia em tudo. Me ensinou muito ele, foi muito importante ele estar ali. Então, gente, se vocês forem contratar um estagiário na empresa, sempre coloquem alguém para auxiliar o máximo que puder, porque a gente está a todo momento inseguro sobre as coisas que eu vou fazer. Eu não vou mentir que até hoje, eu tendo um pouco mais de experiência, eu ainda tenho insegurança, mas menos ainda porque eu tenho alguém para me auxiliar, eu tenho alguém para perguntar. E hoje, certas vezes, eu consigo sim ficar no escritório sozinha, sem auxílio, vamos dizer assim. Porém, porque eu passei um grande período de tempo com uma pessoa me auxiliando, com uma pessoa me ensinando. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que não tenha ficado chato de assistir. Mas se vocês tiverem dúvidas, me chamem no Instagram, deixem comentários aqui. Eu tô adorando a viralização que teve. Eu digo viralizar porque realmente se tornou algo grande que eu não esperava. E eu vou estar, com certeza, trazendo mais conteúdos para vocês. Deixem aqui embaixo o que vocês querem ver mais, que vocês ainda ficaram em dúvida. E é isso, agradeço muito. Beijão e tchau, tchau.